Vamos lá, pessoal. Na nossa última aula de sociologia, nós falamos a respeito de cultura, diferença entre instinto e cultura. Que o instinto é aquilo que já vem com o ser humano, é inato, né? É uma coisa que o homem como animal ele traz. Que cultura é aquilo que é construído pela sociedade, né? Pedir para vocês desenvolverem uma pesquisa a respeito das diferenças entre cultura e instinto, para vocês conversarem, né, em casa, com os familiares, e me dizerem qual é a diferença, o que para vocês é cultura e o que para vocês é instinto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cultura. Vamos lá. Então, gente, cultura vem lá desde da Grécia Antiga, os antigos filósofos, eles linkavam muito a questão de cultura com o cuidado com a terra mesmo. Então eu vou ler aqui um trechinho do nosso livro didático que vocês têm na mão. Na página 170, tem um trecho aqui descrito pela Marilena Chauí, que diz assim, ó: vinda do verbo colere, cultura era o cultivo e o cuidado com as plantas, os animais e tudo que se relacionava com a terra, donde agricultura. Por extensão, era usada para referir-se ao cuidado com as crianças e sua educação para o desenvolvimento de suas qualidades e faculdades naturais, donde puericultura. De pueri, de pueril, de infantil. O vocábulo estendia-se ainda ao cuidado com os deuses, donde culto, na antiga Grécia. Isso vem até hoje, né? Quando a gente fala de culto, a gente geralmente está se referindo a algum tipo de culto religioso, né? A cultura era o cuidado com a terra para torná-la habitável e agradável aos homens. Era também o cuidado com os deuses, os ancestrais e seus monumentos. Ligando-se à memória e por seu cuidado com a educação, referia-se ao cultivo do espírito. Em latim, cultura anime, era o espírito cultivado para a verdade e a beleza, inseparáveis da natureza e do sagrado. Então vocês vejam que geralmente a gente faz uma ligação de cultura com aquilo que é erudito. Então, quem tem cultura é quem estuda mais, quem tem cultura é quem gosta de música clássica e quem lê Shakespeare. Sendo que, na realidade, cultura é uma coisa muito mais ampla. Não existe cultura melhor ou pior. Cultura é tudo aquilo que é formado pela sociedade, pelo homem, tá? Lembrem que eu disse que cultura era aquilo que nos unia e, ao mesmo tempo, aquilo que nos separava. Porque o homem é o único ser que desenvolve cultura, então é o que nos une. E é o que nos separa, porque cada povo, cada civilização, cada grupo tem a sua cultura diferente. E é isso que separa os grupos, né? Então, cultura é muito amplo. Comida é cultura, roupa é cultura, a música é cultura, os índios têm a sua cultura, os povos africanos têm sua cultura, os povos nórdicos têm sua cultura. São culturas diferentes, tão somente. E o interessante é que o que é cultura para um, muitas vezes para outro, é uma coisa estranha. Vou dar um exemplo para vocês. Os espanhóis, por exemplo, depois do almoço, eles fazem siesta. Eles dormem. Fecha a loja, fecha comércio, fecha tudo. O país praticamente para e as pessoas vão dormir. Depois abre e volta ao trabalho normal. Mas existe um período da tarde, depois do almoço, onde todo mundo vai dormir, vai fazer a sua siesta. Isso é um aspecto cultural, é um hábito deles. Outros países podem achar isso um absurdo, outros povos, como já se viu, no meio da tarde você para tudo que você está fazendo, você almoça e vai dormir. Então, são características culturais dos povos, tá? E cultura é uma coisa muito rica. A cultura popular, aquilo que as sociedades desenvolvem,
a cultura rural, não pode ser relegada a um segundo plano. Todas as formas de cultura, todas as expressões culturais são importantes. E é legal a gente conhecer, porque isso forma a nossa própria cultura, o convívio com as outras culturas. Então hoje, gente, eu vou deixar um exercício interessante para vocês, que é o seguinte. Vocês vão pesquisar culturas, hábitos, como o povo desses 3 lugares que eu vou dizer vivem. Vocês vão procurar fazer uma pesquisa sobre como os espanhóis vivem. Quais são os hábitos? Hábitos de comida, hábitos culturais. Como é que é viver na Espanha? Lá eles têm tourada, lá eles têm festas religiosas interessantes. Tem uma festa de tomate, onde um fica jogando tomate no outro. Procurem saber. É muito legal. Que tipo de esporte eles praticam. Como que é a culinária da Espanha, tá? O outro país que vocês vão pesquisar os hábitos culturais, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, gente? Porque nós sempre temos muita influência da mídia, dos programas, dos filmes, de tudo que vem dos Estados Unidos. Só que o que a gente vê na TV, o que a gente vê nos filmes é a realidade. É como eles vivem lá de fato. Os Estados Unidos é um país muito grande, eles têm lá o pessoal da costa leste, tem o pessoal da costa oeste. Como é que, de uma maneira em geral, o americano vive? Quais são os seus hábitos alimentares? Quais são os seus esportes? Quais são os seus hobbies? Como que é viver nos Estados Unidos? Como que o americano vive? E o terceiro país que vocês vão pesquisar é o Japão. Por que o Japão? Porque é um país muito diferente. É um país onde a tradição milenar, a ancestralidade convive com a extrema modernidade. É um dos países mais modernos do mundo e, ao mesmo tempo, é um dos países mais tradicionais do mundo, onde o culto à ancestralidade é fortíssimo. Então, vocês vão pesquisar sobre esses 3 países: Espanha, Estados Unidos e Japão. Aspectos culturais, de uma maneira em geral, desses 3 países e vão fazer uma apresentaçãozinha para mim. Gente, eu não recebi devolutiva da última lição. Não deixem para depois, não deixem acumular. Qualquer dúvida, já sabem, né? Procure o professor. Tá bom, gente? Vamos lá, até a nossa próxima tarefa.